liberado pela polícia o motorista da carreta bitrem envolvida no acidente com 41 mortos em Teófilo Otoni no último sábado. Arilton Bastos Alves, ele tem 41 anos, se apresentou ontem na delegacia da cidade, 2 dias após a tragédia. O depoimento dele durou 5 horas. Aí ele foi liberado. Na saída da delegacia, ele não falou com a imprensa, cobriu o rosto. O Eduardo, um dos advogados de defesa, afirmou que ele deixou o local do acidente por pânico e que a causa da tragédia foi por falha no ônibus e não o desprendimento daquela pedra de granito da carreta. Segundo o advogado, com o pneu furado, o ônibus invadiu a contramão e aí o motorista da carreta tentou desviar e aí naquela manobra a pedra acabou se desprendendo. Quanto à carteira de motorista dele, há um impasse. O advogado afirmou que o Arilton tinha uma decisão da Justiça do Espírito Santo que revogou a suspensão da CNH lá em 2022 porque ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, o Detran do Espírito Santo disse que ele está sim com a carteira suspensa e que a decisão judicial ainda será avaliada. Bom dia para você. Bom dia, meu caro Eustáquio Ramos. Eu quero dizer hoje e sempre aos que nos prestigiam que nós também temos dúvidas o tempo todo, tá? Não sabemos tudo, não. Caso do Marcelo Viana, que ligou lá do bairro Arvoredo, só para pedir um abraço no Conversa da Ação. Eu sei que não pode mandar, mas eu não resisto. Ô Marcelo, um abraço. Ô Eduardo, parênteses. É impressionante a ligação. Impressionante não, já é histórica a ligação do ouvinte da Itatiaia conosco. Às vezes um abraço que a gente manda muda o dia de um cidadão. A pessoa fica agradecida com a gente o resto da vida. Pois é. Então, na nossa conversa de geração de hoje, a verdadeira, eu e Direne ali fora, que antecedeu a vinda pro estúdio, a Direne, Eduardo, eu não tô entendendo, o cara tava bêbado, eu fiquei olhando pra cá, eu falei, eu vou responder. Ô, Eustáquio, nós não sabemos, quando acontece um acidente dessa magnitude, tudo que se diz nas primeiras 12 horas é arriscado, porque tem uma série de circunstâncias. Agora, nós já estamos com 100 horas do acidente, 200, e continuamos do mesmo jeito. Olha, ninguém sabe qual foi a verdadeira causa. Essa hipótese aventada pelo delegado, pelo advogado, já foi sustentada por 3 pessoas que estavam no automóvel. Plausível. O moço estava bêbado, todo mundo pergunta, um dos motoristas estava bêbado, não sei. O ônibus estava bom, não sei. Estava em excesso de velocidade, não sei. A gente não sabe nada, meu caro Eustáquio. Havia excesso de peso? Porque não tem balança nas rodovias, não tem radar nas rodovias, não tem guarda nas rodovias. É um salve-se quem puder, senhor. É um salve-se quem puder. Agora nós temos uma dúvida, se a carteira dele estava suspensa do ponto de vista administrativo, se a justiça comum podia dar uma... Não, o senhor vai dirigir. Então é isso. Quer dizer, se eu dirijo bêbado, como era o caso dele, segundo a primeira nota, ele perdeu a carteira do Espírito Santo porque foi pego na lei seca. Dirige bêbado, me pega. Eu vou na justiça, um advogado bom de serviço, pede, o juiz está inspirado no dia, se for o Gilmar Mendes, fala, está autorizado. Você pode dirigir. Então, são tantas luzes. Resumindo a prosa, senhores ouvintes, senhoras queridas ouvintes da Conversa da Ação, eu estou do mesmo jeitinho que a senhora aí, viu? Não estou entendendo nada, não estou sabendo de nada. Agora, a única coisa que eu vou morrer sem aceitar, essa eu vou morrer sem aceitar, é que o sujeito se envolve numa batida dessa, consegue forças para estar em pé, e no lugar de resgatar pelo menos uma criança entre as ferragens, antes que o fogo se espalhe, ele vai embora porque estava sob o quê? Pânico. Pânico, Eustáquio. É pensar, e eu estou pensando isso desde sábado, numa mãe que estava viajando com a criancinha e de repente a criança assim, socorro, mamãe, e a mãe querendo tirar a criança com um pé preso e vendo o fogo chegar e queimar a criança, o filho. Isso é pânico. O moço é irresponsável e é um absurdo. Eu acho que ninguém é culpado a priori, sabe? Mas, gente, existe uma tal na prisão provisória. Não é para espancar, matar o moço, não. Guarda ele lá uma semana, 5 dias, gente, para poder fazer investigação. Quando o cara sai pela porta da frente, é aquela história de jurado que fala comigo, Eduardo, eu vou lá, o cara matou, o advogado dele faz um teatro, ele sai, eu encontro com ele no elevador, saindo fora, ele rindo, outro é condenado, o advogado, você quer que ele responda em liberdade? O juiz concorda, o cara sai rindo para testemunha, o jurado que trabalhou contra ele lá trabalhou no júri, sabe? Vê se pode, Eustáquio. O moço
Eu lamento por ele, pela família dele, mas o moço que chutou o rosto do torcedor atleticano, que estava com a camisa. Torcedor do Flamengo. Esse aí, Dona Clara, no dia do jogo do Atlético Flamengo. O cara estava caído, já espancado, ele chutou a cabeça. Agora foi liberado. E o que era tentativa de homicídio virou lesão corporal. Gustavo, eu dou um bicudo na cabeça de alguém, isso não é tentativa de homicídio, rapaz. Então é o seguinte, são os artifícios, as coisas que vão deixando a gente tonto. Eu queria dizer pro Marcelo, pro senhor e pra Edilene que estava me perguntando fora, isso aqui. Sei, eu estou igual ao Aristóteles ou Sócrates, agora já misturei também. Estou igual ao Sócrates, só sei e nada sei. Ô Eduardo, uma das cenas, fatos que mais me marcaram nesses anos de Itatiaia foi quando eu fui cobrir um julgamento na cidade de Bicas, lá na Zona da Mata, perto de Juiz de Fora, de um empresário Sim. e um médico Sim. que disputavam um pega na estrada lá. Sim. E na disputa desse pega, um dos veículos bateu de frente num Fusca, Sim. matou 5 pessoas da mesma família. Acabaram com a família da dona Delisete, que morreu clamando por justiça. Clamando por justiça. Eu fui fazer a cobertura do julgamento do empresário. Sim. Ele foi condenado no tribunal do júri lá em Bicas, mas ia responder o processo, responder o recurso em liberdade. Ele saiu, foi na Câmara Municipal lá o julgamento, né, por causa do tamanho do fórum. Ele desceu as escadas da Câmara Municipal do meu lado, Eduardo. Ele acabara de ser condenado por matar 5 pessoas num pega e saiu em liberdade do meu lado, descendo as escadas. E ninguém tá preso. Edilene, eu estou preparando agora, estou me organizando mentalmente para o comentário. Eu estava pensando, o que eu vou fazer hoje de noite? Porque hoje é dia é véspera de Natal. O que eu quero falar hoje? Eu vou pedir, Edilene, a Papai Noel que converse com o Papai do Céu para pôr na cabeça dos caras corruptos, sobretudo os mais corruptos, que eles pelo menos parem de ostentar, porque agride o miserável. Se tem um mínimo de respeito pelo menino Jesus. Eu recebi ontem um zap do Sérgio Cabral se exercitando com o personal trainer no lugar paradisíaco. O ex-governador do Rio de Janeiro, né? Condenado, e foi condenado a 450 anos de prisão. 450 anos de cadeia. E está em liberdade. Então, essas coisas não combinam com o Natal. Mas eu já misturei, foi tudo hoje. Fala aí, senhor Ostar. Ô Edilene, passando a bola para você, as versões sobre as causas do acidente ainda são conflitantes, mas existem fatos. Fiscalização que não existe nas estradas, como diz o Eduardo, não é culpa dos policiais, é a estrutura. Pista simples lá na BR-116, uma rodovia dessa importância com pista simples, e os radares que foram retirados meses antes. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, mais uma vez. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho, primeiro, em relação à situação do motorista que se apresentou ontem. Todo mundo merece o benefício da dúvida. Mas eu acho que, no caso, não especificamente nesse, mas em vários que se parecem com esse, a gente não sabe se a pessoa de fato entrou em pânico ou se ela foi calma o suficiente para planejar como ela poderia escapar. Porque é o seguinte, os advogados só o orientaram e ele só se apresentou depois que havia uma versão consolidada de várias testemunhas dizendo que ele não tinha causado o acidente. Ou seja, pode aparecer que está seguro. O pessoal falou que estourou o pneu do ônibus. Aí ele aparece porque ele não tem mais, né, assim, digamos, não teria causado o acidente. Segunda coisa, nunca vamos saber se ele estava bêbado ou não estava, porque passou o período de realização do teste. Como é que a gente vai saber? Ele pode não ter provocado o acidente, mas estaria em situação irregular, dirigindo embriagado, se estivesse, e com a carteira cassada dessa, não teve jeito dele fugir. Ou seja, ele se apresentou no melhor momento para ele, e ele escapou ileso. E tem outro fato que é uma irregularidade. A Polícia Rodoviária Federal disse que a pedra de granito, independente se ela caiu porque estava presa incorretamente, ou se ela caiu durante o acidente, a pedra estava 20 toneladas acima do peso permitido. 20 toneladas. Responsabilidade, Eustáquio, que ele pode dividir, por exemplo, com alguém que tenha carregado o caminhão, ou se não sei se ele é dono do caminhão, mas com o responsável pela empresa, tudo que poderia recair só sobre ele, ele fez o máximo para escapar. Fica a pergunta, ele estava em pânico ou ele planejou calmamente como escapar e saiu do local deixando as vítimas morrendo lá no lugar do acidente? Por que ele não socorreu? Se ele quiser responder, inclusive, eu fico em Brasília, mas se ele quiser me dar uma entrevista, eu faria essa entrevista, porque tem várias perguntas que ficaram sem respostas. Eu falei com o Eduardo, quando eu vejo uma entrevista coletiva como essa, depois eu vejo a matéria, tudo que um repórter quer é estar lá no lugar para perguntar até o osso pro advogado, porque tem coisa que é inexplicável. Porque ele pode até ser verdadeira essa versão dele de que o ônibus
estourou o pneu, perdeu o controle, ele foi tentar desviar, aí a carroceria virou e a pedra caiu. Mas será que se a pedra estivesse no peso autorizado, ela cairia? Pois é, e eu tô querendo saber do senhor o seguinte: quem falou que essa pedra tá com excesso? Polícia Rodoviária Federal. Mas como é que esse policial sabe? Foi até pela nota fiscal do transporte da pedra, e eles, quando removeram a pedra da estrada e tiraram e colocaram no canto, lá pesaram a pedra. Eles removeram? Removeram da estrada, da pista de rolamento. Eu fiquei sabendo, eu não lembro quem me falou, que conhece esse negócio, que quando tem uma pedra dessa que cai, por exemplo, eles removeram fora da pista, certo? Sim. Diz que o dono não vai buscar, não, que custa muito caro, mais que a pedra. Deve ser. O Eduardo, é um transtorno danado esse negócio de derramamento e de carga, né? Você e Maria Cláudia Santos fizeram uma luta grande aqui na Rádio Itatiaia para aprovar uma legislação aqui em Minas Gerais, porque a gente ficava horas e horas na rodovia parado, quando derramava uma carga perigosa, não tinha protocolo para tirar direito. Tem o protocolo, mas agora mas sabe o que mudou? Nada. Não, para. Tá sendo cumprida a lei? Fiscalizado? Não. Aqui, agora, aí é a pergunta que a Dileiro gosta, o Dileiro da coletiva, Luiz Borges fala, o Dileiro é bravo. A Dileiro perguntaria pro policial rodoviário federal assim: mas por que essa pedra tá com 20 toneladas a mais e o senhor não chegou antes do acidente para parar o caminhão?